Olá, bom dia. Após incêndio em hospital, 57 pacientes estão internados em unidades públicas e privadas do Rio de Janeiro. Peritos fazem análises no subsolo do hospital e apontam que o gerador foi o foco inicial do incêndio. Polícia Ambiental em Mato Grosso do Sul já aplicou quase R$2 milhões em multas por incêndios neste ano. Jair Bolsonaro está animado e bem disposto, mas ainda não há previsão de alta, diz porta-voz da presidência. Líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó, vai à Assembleia Geral da ONU para denunciar irregularidades no país. Crise na indústria automobilística. Funcionários da General Motors são convocados para a greve nos Estados Unidos. Agora na edição das 8h30 da manhã. Olá, tudo bem com você? Muito bom dia. Começando bem a semana, segunda-feira, dia 16 de setembro de 2019. E vamos aos destaques de alguns dos principais veículos de comunicação do país. Começando pela Folha. Incêndio em Alter do Chão, no Pará, se agrava e Estado pede ajuda da Força Nacional. O fogo, que havia sido controlado, voltou com força na noite de domingo. A polícia investiga se o incêndio teria sido provocado. Destaque do site da revista Veja, abre aspas. O homem é forte, fecha aspas, escreveu Sérgio Moro após visitar Bolsonaro. Acompanhado da esposa, o ministro da Justiça e Segurança Pública foi ao hospital onde o presidente está internado em São Paulo. E no portal R7, Mourão se reúne com empresários brasileiros e alemães em Natal. A Alemanha é o quarto maior parceiro comercial do Brasil, atrás da China, dos Estados Unidos e da Argentina. Destaque do G1. Senado pode votar nesta semana o projeto que reduz transparência em campanhas eleitorais. Proposta que muda a legislação eleitoral é o primeiro item da pauta da próxima terça-feira. Os especialistas dizem que o projeto dificulta a fiscalização de eventuais irregularidades. O Dia. Policiais do Rio e de São Paulo prendem traficante internacional do PCC em mansão. André do Rap é apontado como o segundo homem na hierarquia da facção paulista. Ele foi preso em Angra depois que a inteligência da polícia passou a monitorar o grupo. Um helicóptero e uma lancha foram apreendidos. Destaque da revista Auto Esporte. Fim da exigência de simulador para CNH e suspensão de aulas para motocicleta de 50 cilindradas valem a partir desta segunda. As novas regras para tirar habilitação e mudança no processo para tirar autorização para conduzir ciclomotor foram determinadas em junho passado pelo governo federal. E o Globo. Preços do petróleo mundial disparam após ataque com drones a instalações sauditas. Cotações alcançaram nível máximo em 6 meses, com preço do baril chegando a subir 19%. Valor econômico. Companhias conseguem baixar custo com saúde. Neste ano, o reajuste médio dos planos empresariais é estimado em 17%. Em nota divulgada neste domingo, o Hospital Badim, no Rio de Janeiro, atingido por um incêndio na noite de quinta-feira, informou que está com um total de 57 pacientes internados em unidades hospitalares públicas e privadas do Rio de Janeiro. E terminou no sábado a perícia no prédio da unidade. Os peritos da Polícia Civil levaram uma parte carbonizada do gerador para análise. Os peritos fizeram análises no subsolo do prédio onde ficava o gerador, que foi considerado o foco inicial do incêndio. Uma parte do equipamento foi levada para ser desmontada e analisada. De acordo com a Polícia Civil, a empresa responsável pela manutenção do gerador deve fazer o trabalho de desmontagem e esclarecer algumas dúvidas sobre o equipamento. O delegado Roberto Ramos, titular da 18ª Delegacia de Polícia e responsável pela investigação, explicou que a peça a ser analisada após a desmontagem do gerador é importante para o teste de bancada. Essa análise deve reforçar a tese dos peritos de que o equipamento foi responsável pelo incêndio.
Ramos falou que a partir de agora deve ouvir todos que acrescentarem algo para as investigações. E ele disse que ainda é prematuro afirmar que houve negligência do Hospital Badim em relação à manutenção do gerador. Segundo o delegado, vai ser feito um estudo mais aprofundado para saber da manutenção e como se deu o problema que gerou o incêndio. E a Polícia Militar Ambiental em Mato Grosso do Sul já aplicou só neste ano R$1.800.000 em multas por incêndios no estado. As queimadas consomem terrenos e áreas às margens de rodovias. Somente este ano, 17 pessoas e empresas foram multadas pela Polícia Militar Ambiental por incêndios em 11 municípios de Mato Grosso do Sul. 5 casos foram dentro das cidades e os demais em áreas rurais. Ao todo, foram aplicados R$1.834.794,65 em multas. Dos 1.508 hectares queimados, 1.085 foram em canaviais, 290 de pastagens, 63 de áreas de vegetação protegida de preservação permanente e 60 hectares de vegetação nativa comum. Provocar incêndio em mata ou floresta pode gerar uma prisão em flagrante, mas a pessoa pode sair sob fiança e responder o processo em liberdade. Em áreas de agropastoril, o infrator pode ser multado em pelo menos R$1.000 por hectare danificado. E em áreas de vegetação protegida, chega a R$5.000. Já nas áreas urbanas, quem provoca queimadas pode ser multado de R$5 a R$50.000. Em todos os casos, os criminosos podem responder por reparação de danos ambientais. De acordo com a Polícia Militar Ambiental, o trabalho dos órgãos de segurança hoje é no sentido de encontrar e punir os verdadeiros culpados pelos incêndios, já que os proprietários de fazendas geralmente têm áreas invadidas pelas chamas que começaram às margens da estrada. Entre os principais vilões estão a queima de lixo descartado irregularmente e uso de fogo para a limpeza de áreas. Segundo o Corpo de Bombeiros, há um trabalho integrado com as polícias quando o incendiário é encontrado. Se a guarnição do Corpo de Bombeiros identificar o incendiário, será feita a apreensão do mesmo, a detenção, e será acionada a Polícia Militar Ambiental ou até a Polícia Militar. O tenente lembra que as queimadas são consideradas não só um problema ambiental, mas também impacta na saúde da população. Animais são prejudicados, a fauna, a flora, e as pessoas também, muitas que têm problema de saúde, né, juntando com o clima seco, mas ainda mais a queimada, então prejudica muito a população. E agora vamos aos destaques da previsão do tempo, mas antes vamos ver como está o clima neste momento na região norte do país. Câmera no alto para mostrar a cidade de Belém, capital do Pará. A segunda começa com um sol entre nuvens, olha só, mas bonita imagem de Belém do Pará, cidade grande, muitos edifícios. Importante destacar, hein? Umidade alta e o dia vai começar quente. Os termômetros já marcam 25 graus e a máxima é de 32. Muita atenção também, porque no fim da tarde estão previstas pancadas de chuva para aliviar o calor. E na sua região, como fica o clima hoje? Vamos ver agora na previsão completa para todo o país. Nesta segunda-feira, uma frente fria vai avançar sobre a região sul do país e estimular a formação de nuvens muito carregadas sobre a região. A expectativa é de chuva forte e muito volumosa, principalmente sobre as áreas gaúchas que fazem fronteira com o Uruguai. No decorrer do dia também chove e há risco de chuva forte sobre a região de Porto Alegre, Santa Maria e São Luís Gonzaga. O sol ainda aparece forte no decorrer do dia e chove a partir da tarde, desde o extremo norte gaúcho, todas as áreas de Santa Catarina, até o leste do estado do Paraná. Na região de Curitiba, a expectativa é de chuva apenas à noite. Em todo o interior do estado do Paraná e em grande parte do sudeste, o sol vai predominar e não há chance de chover. Apenas a expectativa de chuva rápida sobre áreas do extremo leste mineiro que fazem divisa com o sul do estado da Bahia. Em outras áreas do Vale do Jequitinhonha, Vale do Rio Doce e em grande parte do estado do Espírito Santo, inclusive em Vitória, o sol vai aparecer entre muitas nuvens, mas não há chance de chover. A chuva volta a acontecer
acontecer apenas de forma passageira em toda a costa do estado da Bahia e entre as capitais João Pessoa e Aracaju. Na região de Natal, Fortaleza, São Luís e Teresina, dia de sol forte e sem chance de chuva. Há risco para temporais desde cedo, desde o sul do estado de Roraima, passando pela região de Manaus, em áreas do leste do estado do Amazonas. Em praticamente todas as outras áreas da região, dia de sol forte, calor e chuva a partir da tarde. A mínima prevista em São Paulo é de 18 graus, 17 graus no Rio de Janeiro e 23 graus em Salvador, e a temperatura máxima à tarde chega aos 36 graus em Brasília, 28 graus em Salvador e 33 graus em Fortaleza. E o mau tempo não dá trégua na Espanha. Centenas de pessoas precisaram deixar as casas no sudoeste do país. É isso mesmo, e a região foi atingida por chuvas torrenciais nos últimos dias. E as notícias são tristes. Pelo menos 6 pessoas morreram. No último saldo divulgado pelo Ministério do Interior antes das recentes evacuações, o número de desabrigados chegava a 3.500. O temporal causou graves danos no sudeste do país. A zona sofreu precipitações recordes nos últimos dias, levando a 6 mortes. Além de bloqueios de estradas e linhas ferroviárias e importantes inundações nas regiões de Valência, Múrcia e Andaluzia. Ainda não há um balanço oficial dos danos materiais. A tempestade se deslocou para o centro da Península Ibérica, onde a Agência Meteorológica Estatal mantém 14 províncias em alerta por fortes chuvas. Na região de Madrid, as precipitações causaram importantes inundações em Arganda del Rei, um município ao leste da capital. No final de agosto, a localidade já havia sido castigada por outra tormenta. No sábado, o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, visitou a região e o rei Felipe VI lamentou as mortes e os danos materiais. E a Casa Branca confirmou neste fim de semana a morte de Hamza Bin Laden, apontado como sucessor do pai Osama Bin Laden na rede terrorista Al-Qaeda. Segundo o governo americano, Hamza Bin Laden foi morto em uma operação de contra-terrorismo na fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão. O jovem era considerado o sucessor de Osama Bin Laden na rede terrorista responsável pelos atentados do 11 de setembro. O Departamento de Estado dos Estados Unidos classificou Hamza como um terrorista global em 2017, depois que ele incentivou ações violentas nas capitais ocidentais e ameaçou se vingar dos americanos pela morte do pai. Um comunicado assinado pelo presidente Donald Trump destacou que a morte do herdeiro de Bin Laden não só priva a Al-Qaeda de grandes habilidades de liderança, como provoca um grande impacto nas atividades operacionais do grupo. E veja a seguir, líder da oposição na Venezuela, Juan Guaidó, vai à Assembleia Geral da ONU para denunciar irregularidades no país. Crise na indústria automobilística. Funcionários da General Motors são convocados para a greve nos Estados Unidos. Fique com a gente, nós voltamos já. Estamos de volta, 8h52, um ótimo dia para você. E o presidente Jair Bolsonaro, internado em um hospital na capital paulista, continua ingerindo dieta cremosa. Segundo o boletim médico divulgado neste domingo, o presidente está sem febre e sem dor, com melhora progressiva do quadro geral e dos movimentos intestinais. Bolsonaro continua fazendo fisioterapia respiratória, motora e caminhando pelo corredor. Segundo o porta-voz da presidência, Otávio do Rego Barros, o presidente está animado e disposto, mas por enquanto não há previsão de alta. Bolsonaro foi operado no dia 8 para corrigir uma hérnia. Foi a 4ª cirurgia em um ano desde que o atentado que ele sofreu na campanha eleitoral. E o Senado pode votar esta semana um projeto de lei que reduza a transparência das campanhas eleitorais. Especialistas dizem que esse projeto dificulta a fiscalização de eventuais irregularidades. A proposta que muda a legislação eleitoral
é o primeiro item da pauta do Senado de amanhã. Já aprovado pela Câmara, o texto pode dificultar a fiscalização por parte da Justiça Eleitoral. O projeto prorroga por 2 meses os prazos para a prestação de contas eleitorais por parte dos partidos. Na prática, as fontes de financiamento dos gastos com as eleições poderia passar à margem da Justiça Eleitoral até junho do ano seguinte ao do pleito. Isso também dificultaria possíveis representações da Justiça contra candidatos por irregularidades durante a campanha. O texto também deixa claro que a prestação de contas dos partidos pode ser feita em qualquer sistema de contabilidade disponível no mercado, sem padronização. A proposta ainda amplia a lista de despesas que podem ser bancadas com recursos do fundo partidário. Esse dinheiro poderá ser usado para pagar multas eleitorais e até para a compra de bens móveis ou imóveis. Parlamentares favoráveis ao texto têm pressa na análise do projeto, para possibilitar que as novas regras valham já para as eleições de 2020. Para isso, as mudanças precisam ser sancionadas pelo menos 1 ano antes da próxima eleição. E o indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o cargo de novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se mostrou favorável ao retorno de parte da equipe da Lava Jato que pediu demissão coletiva na semana passada. O pedido foi feito em protesto contra a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que deixa a PGR na próxima terça-feira. O subprocurador Augusto Aras afirmou que os procuradores da Lava Jato que deixaram seus cargos em protesto contra a decisão de Raquel Dodge se dispuseram a voltar às atividades. Uma das procuradoras do grupo, Taméa Danelon, já teria sido convidada por Aras para reforçar a equipe. Segundo a assessoria dele, o restante do grupo também seria aceito de volta. Ao deixar a PGR, os procuradores argumentaram que tinham uma grave incompatibilidade com uma manifestação enviada por Raquel Dodge ao Supremo Tribunal Federal. Eles deixaram claro que discordaram de uma decisão da procuradora. Augusto Aras lembrou que enquanto não for sabatinado, não pode convocar ninguém. Ele disse que só quando ocupar o cargo vai poder tomar alguma atitude pertinente à organização da instituição. O subprocurador acrescentou que, enquanto isso, ele é apenas um candidato à espera do julgamento da Comissão de Constituição e Justiça e do plenário. O senador Eduardo Braga informou que o relatório da indicação de Augusto Aras deve ser apresentado até a próxima terça-feira. Braga afirmou que o parecer é técnico e leva em conta o currículo do indicado. Ele disse que os senadores têm demonstrado boa vontade em relação ao indicado pelo presidente. Nos últimos dias, Aras tem visitado gabinetes e conversado com senadores, depois que participou da reunião de líderes partidários a convite do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E o Tribunal Regional Federal mandou soltar Márcio Lobão, filho do ex-senador e ex-ministro Edson Lobão. Ele ficou detido mais ou menos uma semana, né? Porque ele foi preso na terça-feira da semana passada numa força-tarefa da Operação Lava Jato. Carceragem da Polícia Federal em Curitiba na manhã deste sábado. Ele tinha sido preso na terça-feira durante uma operação da Lava Jato. Segundo as investigações, pai e filho receberam 50 milhões de reais em propina dos grupos Odebrecht e Estre. Os dois são investigados por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro na Transpetro, uma subsidiária da Petrobras, e também na construção da usina de Belo Monte, no Pará. A Justiça tinha decretado a prisão de Márcio Lobão porque a Lava Jato apontou que ele continuava cometendo crimes. Na decisão, o desembargador João Pedro Gebran Neto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, disse que, embora pareça que Márcio Lobão operacionalizava a propina, não há elementos neste momento que indiquem que ele participa intensamente da organização criminosa. A prisão preventiva foi convertida em medidas cautelares. Lobão está proibido de deixar o país e não pode ter contato com outros investigados. Ele também terá que pagar uma fiança de 5 milhões de reais. A defesa do acusado disse que ele confia que as injustiças serão corrigidas, que não fez nada ilegal e que continua à disposição da Justiça.
Mais destaques internacionais. Delegados do líder opositor da Venezuela, Juan Guaidó, vão estar na Assembleia Geral da ONU. Segundo Guaidó, o objetivo é denunciar a atuação de grupos irregulares no país. O opositor Juan Guaidó afirmou que terá delegados na Assembleia Geral da ONU para denunciar a atuação na Venezuela de grupos irregulares da Colômbia. Creio que hoje é quase evidente a emergência humanitária complexa, a crise migratória venezuelana e a presença de grupos irregulares na Venezuela e o amparo de Maduro a esses terroristas. A justiça venezuelana abriu uma investigação criminal contra Guaidó, depois que ele apareceu em fotografias com membros de um grupo criminoso colombiano, surgido de paramilitares desmobilizados em 2016 e dedicado ao narcotráfico. Guaidó acusou Maduro de proteger dissidentes da ex-guerrilha das Farc e combatentes do ELN. O líder opositor não detalhou como seus delegados participariam da Assembleia Geral da ONU, que terá início na próxima terça-feira, já que o órgão internacional o reconhece. Nicolás Maduro não participará da Assembleia Geral da ONU, mas seu governo enviará um documento assinado por cidadãos venezuelanos contra as sanções aplicadas pelos Estados Unidos a seu país. E os 46 mil funcionários da General Motors foram convocados a uma greve nos Estados Unidos a partir da meia-noite deste domingo. A paralisação ocorre em meio a um impasse nas negociações do acordo coletivo. De acordo com o anúncio do sindicato United Auto Workers, a paralisação ocorre em meio a impasse nas negociações do acordo coletivo. As conversas começaram em julho, mas há divergências envolvendo salários, benefícios, segurança e o status dos trabalhadores temporários. A GM é a maior fabricante de automóveis dos Estados Unidos. A empresa expressou em um comunicado sua decepção com a convocação da greve, apesar de ter apresentado o que chamou de oferta potente nas negociações. Os trabalhadores da Ford e Fiat Chrysler concordaram em prorrogar seus acordos coletivos, mas a direção da GM foi informada que o sindicato não estenderia o seu. A GM desfrutou de anos de fortes vendas, com ganhos de mais de 11 bilhões de dólares em 2018. Isso levou os líderes sindicais a argumentarem que é hora de compartilhar os lucros com os trabalhadores. No começo de agosto, a empresa reportou um aumento de 1,2% em seu lucro líquido no segundo trimestre. Mas as perspectivas são menos claras diante da preocupação com uma possível recessão, em meio a tensões comerciais internacionais, principalmente entre Estados Unidos e China. E depois que manifestantes entraram em confronto no 15º sábado de protestos em Hong Kong, milhares de pessoas voltaram às ruas neste domingo e foram reprimidos com violência. A tropa de choque se deslocou para a Baía de Kowloon, onde grupos contra o governo e pró-China se enfrentaram em um centro comercial. Vários jovens foram detidos e, para os ativistas a favor do governo central de Pequim, Hong Kong é parte da China e deve respeitar as leis chinesas. Já os manifestantes que têm saído às ruas nos últimos meses rejeitam o aumento da influência da China sobre Hong Kong, que, apesar de ser território chinês, tem suas próprias leis e autonomias. A manifestação desse sábado foi menor do que as de semanas anteriores. A onda de protestos teve início por causa de uma lei que permitiria a extradição de cidadãos de Hong Kong para a China. Essa lei foi cancelada na semana passada, mas os confrontos continuam. Muitas notícias hoje, não temos mais tempo, ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais sua companhia e audiência. E nós voltamos à 13h com mais informações e notícias. Tenha um ótimo dia.